Vamos lá falar sobre 1793, o livro do Nicholas Nat Dag, que saiu pela Intrínseca. Não é lançamento, ele é mais antigo, mas eu tava com muita vontade de ler pelo título e pela premissa dele, né? Um assassinato, um crime, uma investigação na Estocolmo de 1793, de um ano em que morre a guilhotinada rainha da França, em que a Revolução Francesa estava deixando o seu rastro de liberté, égalité, fraternité e toda aquela tentativa de direitos e cidadãos mais humanos. E aí a gente cai na Estocolmo, em que isso não estava acontecendo de forma alguma, em que reina a sujeira, a degradação, o olho por olho, dente por dente, enfim. A coisa é muito complexa, mas vamos falar sobre isso. 1793 começa no outono de 1793 com um crime que aconteceu e que a gente começa, digamos, praticamente pelo fim. A gente já tem um corpo, a gente já tem esse acontecimento e a gente começa essa investigação. Então, a partir desse corpo, a gente tem acesso a dois personagens que vão se juntar de forma bastante inusitada para tentar desvendar e tentar dar um nome para esse indigente, né, para esse cadáver que não pode ser identificado, que já não tem braços, pernas, não tem dentes, não tem língua, não tem olhos. Ele passou por um sofrimento muito grande. Sofrimento muito grande passamos nós também com a leitura desse livro, né? Mas a gente vai falar sobre isso depois. Do outono de 1793, na parte 2 do livro vai para o verão de 1793 e na parte 3 a gente vai para a primavera de 1793. Cada uma dessas estações com narradores diferentes, com núcleos de personagens diferentes dentro dessa Estocolmo, com esse olhar, com essa visão do seu entorno. Então, assim, a gente vai transitar por várias situações nesse espaço, nessa época, nesse período, e essas questões vão se amarrar lá na parte 4. Um pouquinho antes eu marquei que no final da parte 3, que eu acho que a parte 3 é a mais... Acho que talvez a personagem que mais encanta ao longo dessa história, que a gente acabou conhecendo, e que a história tem um desenrolar, um desfecho, uma sequência narrativa, assim, que é a mais gostosa de todas, talvez com menos sujeira, menos sangue, menos podridão. E aí nessa parte 3, ao final da parte 3, a gente tem uma mudança tempo e espaço ali que deixa um pouquinho confuso aonde a gente chegou. Então, assim, toda a parte cronológica que estava indo muito bem, no final da parte 3 ela dá uma bagunçada, mas aí na parte 4 a gente resolve tudo, a gente já consegue amarrar as pontas soltas e fechar todos esses nós, deixar tudo perfeito. É um livro para estômagos fortes, é um livro com muito sangue, muito, mas muito cocô. Um negócio assim, ó, gira em torno da nojeira mesmo, né? E as cenas também, as torturas, as degradações dos personagens, assim, são muito explícitas, mas eu digo, talvez explícitas, mas eu acho que a palavra seria amplificadas. O negócio é amplificado, assim. Então a gente tem muito de quê? De tudo. A gente tem muito do sofrimento, muito da fome, muito do frio, muito da dor, muito... tudo. Mas aí, por que terminar esse livro e por que ler esse livro? Porque o texto é bom pra caramba. A escrita dele, ela é extremamente... É aquela escrita que tem bons ganchos, que tem boas... nos leva a uma curiosidade que vai prendendo, que vai motivando ao próximo capítulo. Se não fosse isso, ele seria um livro facilmente abandonável exatamente pelo esse excesso de sofrimento, de sangue, de cacas, de tudo mais. Ele é um livro, talvez, para aquela turma que gosta do Medicina dos Horrores, enfim, para esses livros mais... que tem exatamente isso, sangue, cacas e dor e sofrimento dos séculos passados. Muito bom no sentido de enredo, de texto, mas não é meu estilo de livro. Talvez, ele tem continuação, se não me engano é o 1794 e o
1795, não tenho certeza dos títulos. Eu vi no Literatura Policial. No vídeo eu vou tentar deixar na descrição o vídeo que me motivou a pegar de vez, porque eu tinha ele em casa, mas eu ainda não tinha começado. E aí eu vi o vídeo do Literatura Policial e aí eu me motivei a começar a leitura. Então eu sei que tem outros, mas eu não tenho certeza. Eu acho que eu não vou passar pelos outros, porque já foi um sofrimento muito grande encarar todas essas tripas, esse sangue, não tenho mais estômago, eu acho. Não tô mais nessa vibe. Mas ele acabou... Eu não sei, eu não vi muito sobre ele quando ele foi lançado. Ele acabou talvez ficando um pouquinho escondido. Eu acho que é um livro que merece mais atenção, mas um livro que talvez precise de um público bem... Leitores de Rafael Montes talvez sejam... A sensação que eu tive lendo O Vilarejo do Monte, nesse mesmo estilo, com esse mesmo grau de exagero sanguinário. Então é sobre isso o vídeo, 1693, um livro muito gostoso, mas muito difícil. Então, assim, recomendo um pouquinho de coragem, um pouquinho de estômago forte para encarar essa leitura. Mas quem conseguir chegar até o final, e eu não abandonei ele, não desisti, vai se dar muito bem. E para vocês terem a referência, eu não consegui ler Psicopata Americano. Tinha um grau de violência, mas o texto era muito ruim, eu tive que abandonar. Aqui tem um grau de violência, tem um grau de tortura e um grau de escatologia que me correria muito mais facilmente do que Psicopata Americano. Mas o texto é tão bom que não deu para abandonar. Então, só para vocês terem essa referência.